Muito bem, a gente começa a falar de Anvisa, então. A Anvisa aprovou uma resolução com as regras para o pedido de autorização para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A autorização para uso emergencial é menos burocrática que o registro definitivo e pode ser concedida antes da conclusão da fase 3 de testes. Segundo a agência, os pedidos para uso emergencial serão analisados considerando dados de, aspas, qualidade, boas práticas de fabricação, monitoramento e resultados provisórios, fecha aspas. A Anvisa definiu ainda que só pode fazer o pedido de uso emergencial a empresa desenvolvedora de vacina contra a Covid-19 que tenha autorização de funcionamento de empresa. Assim, os governos estaduais ou municipais não podem solicitar a aprovação das vacinas para a agência. Depois de dizer na terça-feira que o cronograma do Ministério da Saúde previa o início da vacinação no final de fevereiro, ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mudou o discurso e disse que com uma aprovação para uso emergencial, o Brasil poderia iniciar a imunização ainda em 2020. Hoje, o Instituto Butantan iniciou a produção da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com a China. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, o Instituto poderá produzir 1 milhão de doses da vacina por dia. Ele afirmou que 11 estados, além de São Paulo, já formalizaram pedidos pela vacina do Butantan, além de 912 municípios. O diretor do Instituto, Dimas Covas, declarou que vai pedir à Anvisa tanto o registro tradicional do imunizante quanto a autorização para uso emergencial, regra inédita que a agência acaba de regulamentar. Segundo ele, o registro na China deve sair muito rapidamente antes do fim do ano, assim o Butantan poderia entrar com um pedido para conceder em até 72 horas a autorização para uso no Brasil. Muito bem, Cláudio, a gente está acompanhando aí nos últimos dias, você publicando notícias, inclusive, a esse respeito, essa briga pela vacina, muita gente chama de guerra pela vacina, muita gente já prevê uma revolta da vacina, ao contrário, uma disputa também de cacife eleitoral para 2022, mas muita pressão que, bem ou mal, aos trancos e barrancos, feitas com muito marketing, pode até resultar em algum processo de vacinação. Mas a gente tem visto uma bateção de cabeça danada sem liderança. O que você tem achado disso tudo? Bom, as nossas autoridades elas não têm compromisso nenhum, né, com o bem-estar da sociedade, com a saúde pública. O que se tem, além da guerra de vaidades, é o puro interesse eleitoral que move essa gente, né? Isso tem a ver com a postura do próprio governo, do próprio Bolsonaro em relação ao tal da Coronavac e também do uso político que o Dória também faz disso. Ambos se utilizam de uma questão que é política pública, é saúde pública. Nós nunca tivemos nenhuma autoridade brigando por vacina nesse país, assim, né? E, no final das contas, essa politização, como já falamos aqui N vezes, ela já começou a acontecer lá desde o início, desde a discussão de isolamento, da necessidade de isolamento social. Enfim, em função dessa politização, a gente chega no fim do ano com um país perdendo o bonde da história, né? Nós estamos aí atrás de vários países, inclusive de países aqui da região, países que podemos considerar no mesmo universo aqui, de países do terceiro mundo, o México, já mais à frente que o Brasil também nessa história da vacina. Até a Argentina acabou de firmar hoje aí um acordo já para vacinação dos seus agentes de saúde, já começar também a população, já a partir de dezembro, a partir deste mês ainda, né? Então, o que se tem é um país que não tem nenhum plano de vacinação definido, conhecido e definido. Ontem a CNN passou o dia inteiro falando disso e ninguém até agora tomou conhecimento desse documento de uma forma clara, consolidada. O que se tem são informações que são passadas nos bastidores, né? De repente para aquele veículo mais ali que não vai criticar, que só vai fazer a transmissão da informação. Mas o fato é que você tem muita desinformação, você tem circulando
WhatsApp. Eu mesmo recebi ainda há pouco aqui mensagem de carregamentos, né, de agulhas, de seringas, né, agulhas e de máscaras sendo armazenadas, né, lá em São Paulo, em galpões, e aí isso circulando na rede bolsonarista como se fosse vacina, porque está lá escrito governo federal, compra de insumo para a saúde, né, máscara, que é uma coisa que a gente está brigando desde o início aí da pandemia, e eles passando isso como se fosse informação de verdade, como se, olha, o governo federal já está comprando vacina, está aqui, elas já estão no país e tal. Quer dizer, é uma irresponsabilidade, é criminoso isso, né? E bastava ter um pouquinho de sensibilidade ali, um pouquinho de conhecimento de inglês, ou pega ali e joga no Google, porque está escrito lá em inglês que se trata de agulha, está lá nas caixas escrito que são agulhas, né? Então, a gente está realmente perdido nisso aí. O Dória está se mostrando melhor no marketing, porque efetivamente ele tem mais elementos, tem elementos concretos. Hoje já circularam aí as fotos, já divulgou as fotos da produção da Coronavac ali no Instituto Butantan. Então, isso tudo tem um impacto, né? Daí as imagens têm um impacto importante para a opinião pública, e é muito mais fácil você fazer marketing com produto concreto do que com terreno na Lua, como aconteceu. O que você teve essa semana foi o Dória se antecipando a um anúncio com um cronograma que não é exequível no sentido das condicionantes, quer dizer, você precisa de uma... A vacinação efetivamente precisa de aprovação, da aprovação da Anvisa. Então, você teve ali aquela pressão também do Dória, até para pressionar o governo federal a se manifestar, a fazer alguma coisa em relação à Coronavac, a briga depois. A gente trouxe tudo isso nos bastidores, vocês que acompanham o Antagonista ficaram sabendo. Depois, ali, a reunião com os governadores, mais uma vez, uma briga entre o governo federal e o Bolsonaro e o Dória. O Dória, hoje, na coletiva dele, passou a falar vacina do Instituto Butantan, tirando um pouco de cima dele justamente a acusação de se apropriar da vacina em função dessa disputa toda, mas o fato é que o governo de São Paulo, já desde lá de trás, se comprometeu com esse acordo aí com a Sinovac, né, com a chinesa, para a compra. E o governo federal não. O governo federal ele resistiu muito a firmar acordos com laboratórios e pesquisas que estavam já em curso, né? Essa discussão já vem de pelo menos 6 meses. Então, se nós tivéssemos entrado nessa discussão há 6 meses, se o governo efetivamente tivesse entrado nessa discussão há 6 meses, provavelmente hoje já teríamos aqui garantida a vacinação realmente com produção real, né? Com entrega real. O próprio Pazuello andou falando aí de acordo com a Pfizer. A Pfizer ontem falou, não, mas ninguém fez acordo nenhum conosco, ninguém assinou contrato nenhum. A Pfizer, não é só... A Pfizer também é uma parceria com um laboratório... A vacina da Pfizer, é bom que se diga, também é uma parceria com um laboratório chinês, tá? Tem o laboratório alemão, mas também tem uma parceria com o laboratório chinês. Isso tudo é uma grande hipocrisia e uma irresponsabilidade por parte das nossas autoridades, porque elas primeiro que não jogam com a verdade, e depois que, ao politizar esse processo, elas estão privando o cidadão de ter acesso mais rápido àquele insumo que vai estar disponível mais rápido, aquele imunizante, melhor dizendo, que vai estar disponível mais rápido. E é isso que interessa à população. A população ela precisa disso, não só por decisão pessoal. Obviamente, qualquer país, a partir do momento que as pessoas começarem a ser vacinadas no mundo inteiro, você terá companhias aéreas que só vão aceitar passageiros que tiverem lá a sua caderneta de vacinação, empresas que só vão considerar ali, de repente,
firmar contratos ou admitir empregados se o sujeito ou se a empresa, a outra, tiver também com seus funcionários imunizados. A entrada mesmo de você em determinado país, você só vai conseguir viajar, às vezes nas suas férias ou a trabalho, se você tiver imunizado. Então, não se trata de uma escolha pessoal, é parte do processo planetário, é parte do sistema. Então, você negar isso é negar a realidade, né? Negar a realidade e, claro, você passa vamos dizer assim, a arriscar está cometendo um crime. Esse é um risco já presente por parte não só do presidente Jair Bolsonaro, como do seu ministro Pazuello, porque uma coisa é você ter lá, né, não poder curar as pessoas morrerem porque você tem uma doença que não tem cura, né, que não tem uma vacina. Outra coisa é as pessoas morrerem porque não tem vacina. Aí já é outra conversa, meu amigo, já é outro nível. Então, de fato, a gente tende a lamentar, mas a pressionar. Eu acho que o brasileiro está muito ainda, talvez aí, tímido, né, em relação à sua, ou até confuso por causa de toda essa desinformação, mas em relação ao que vai acontecer já nos próximos meses. Quando ele entender que o fato de ele não estar vacinado vai impactar diretamente na sua vida, no seu dia a dia, você imagina, escolas, o seu filho, escolas vão admitir os seus alunos, só alunos que estiverem imunizados, né? De repente, você, para ingressar em determinado local, também só vai poder, assim como hoje a gente tem que passar lá pela medição de temperatura, alguns estabelecimentos vão passar a cobrar a imunização. Então, quem não enxerga isso, não está enxergando um palmo à sua frente. Exatamente, Cláudio. Mesmo que o STF, porque tudo na política acaba gerando uma discussão judicial, não opte pela obrigatoriedade, essa obrigatoriedade vai vir indiretamente de fora para dentro, por meio justamente desses requisitos de outros países e de companhias e de lugares que vão exigir a vacinação, como você apontou. Aliás, você apontou também com razão que o Dória já está adaptando ali o discurso dele para não ser rotulado tão assim de marqueteiro em relação à vacina, e eu percebi isso mais cedo quando eu entrei no Twitter e vi lá a postagem dele, que eu pedi para a produção separar, tá aí mostrando para quem acompanha o programa com imagens. Então tem lá a postagem do governador de São Paulo. Hoje tivemos um anúncio histórico para o Instituto Butantan, a produção da primeira vacina contra o coronavírus em território nacional. Em virtude da urgência da pandemia, vamos reforçar o número de trabalhadores para que a fábrica trabalhe 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aí tem uma imagem grande, né, uma arte que diz assim: vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Instituto Butantan inicia a produção da primeira vacina contra o coronavírus fabricada no Brasil. Quer dizer, não está mais dizendo que é uma vacina do estado de São Paulo, embora o Instituto Butantan seja ligado à Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, está dizendo que a vacina é do Butantan e que a vacina é do Brasil e está dizendo que é a primeira vacina contra o coronavírus fabricada no Brasil. Quer dizer, ele acaba explorando, claro, que está saindo na frente, ele quer conseguir esse cacife eleitoral e a tendência é que a pressão, tanto sobre os governadores quanto sobre o governo federal, principalmente, só aumente, porque com as imagens de outros países vacinando a sua população, com o começo de eventuais requisitos, tudo isso vai fazer com que a população demande cada vez mais vacina e a população, obviamente, já está cansada de viver com esse novo normal, cheia de restrições, sacrifícios e renúncias. Agora, o corpo técnico do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro está rachado entre aqueles que defendem e aqueles que sabotam a Coronavac. Integrantes do grupo que defende a vacina escreveram uma carta que foi reproduzida pelo jornal o Globo. Aspas, nos causa preocupação constatar que até o momento a única alternativa à vacina da AstraZeneca, incluída no planejamento, seja aquela ofertada pela Pfizer.
justamente a que apresenta o maior desafio logístico para incorporação à Estratégia Nacional de Vacinação por conta da cadeia de frio necessária. Fecha o aspas. É aquele caso do armazenamento, uma temperatura muito baixa, e o Brasil não teria estrutura logística para tudo isso que foi comentado aqui no programa. Aspas, assim sendo, vimos solicitar ao governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, o esforço para que sejam imediatamente abertas negociações com o Instituto Butantan, que já teria condições de oferta de doses de vacinas. Fecha o aspas. Vocês vejam, então, que a pressão, inclusive interna, no Ministério da Saúde já é pela parceria com o Instituto Butantan, porque é a primeira vacina a ficar aí disponível sem maiores restrições. É claro que ainda falta aí passar por um processo na Anvisa, né, Cláudio? Sem dúvida. É isso aí. Nós somos, infelizmente, essa questão da vacina, ela é muito simples, né? Você é igual o gado, carne, quando você precisa exportar para outro país. Você tem que ter lá as certificações, tem que vacinar para a fitose, tem que ter toda a certificação. A gente, nesse caso, vai ser tratado da mesma forma. Então, não tem saída, não há escapatória. Claro, você pode discutir obrigatoriedade, não obrigatoriedade. Eu acho que essa é uma discussão que não deveria existir, né? O sujeito que está imunizado, ele está imunizado. Muita gente não percebe isso, né? O sujeito está imunizado, ele está imunizado. O outro que está do lado dele não está imunizado. Qual é o problema do que não está imunizado? Ele não vai me contaminar, porque eu estou imunizado. O problema é que ele, se ficar doente, vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? E ele vai sofrer todas vamos dizer assim, as consequências de não estar imunizado. Então, a discussão sobre a obrigatoriedade, ela é uma perda de tempo enorme. Por quê? Porque a realidade se impõe, a necessidade se impõe, e é simples. Se você não quer ser vacinado com a Coronavac, espera sair da Oxford, você espera outra que seja aprovada, né? Claro, todo mundo aqui está querendo que saia alguma coisa seja aprovada. O problema é o governo fazer uma aposta, como você bem frisou aí, fazer uma aposta justamente numa vacina que, por enquanto, não tem ali nenhum avanço. Aliás, os resultados que foram apresentados sofreram uma série de críticas, a vacina de Oxford. Não tem previsão nenhuma, não há previsão. O contrato, inclusive, é um contrato que não foi divulgado pelo governo federal. Eu vi, estava o Douglas Garcia aí reclamando, foi até no Ministério Público, cobrar transparência do contrato da Coronavac, mas seria bom que ele fosse também cobrar transparência do contrato da Oxford, porque também ninguém tem acesso, né? Na imprensa nós já pedimos via live e também não tivemos acesso. Então, nós não sabemos as condições, os prazos, nós temos ali generalidades, sabemos sim que o nosso Congresso aprovou aí 2 bilhões para a produção dessa vacina, na expectativa de recebermos essa vacina, sendo que as doses prometidas também não são suficientes para imunizar a maioria da população, até porque nós temos aí, tem que ser 2 doses, etc. Então, é claro, se você tem vários fornecedores, o correto seria ter sido o governo firmado parceria com vários, não tem que ter exclusividade, você faz parceria com quem apresentar, né? E você faz o gesto ali, obviamente, para garantir a sua população, a segurança justamente da sua população. Então, infelizmente, é aquela velha história, nós somos vítimas das nossas autoridades, da incompetência, da vaidade, das brigas políticas das nossas autoridades, mas também somos agentes desse processo, porque nós elegemos essas pessoas e não cobramos essas pessoas. Tenho certeza que se o eleitor do Bolsonaro começar, ou aquele que ainda resta, né, aquele mais fiel, se ele começar a pressionar o presidente em relação à Coronavac, a todas as vacinas necessárias, eu tenho certeza que ele rapidamente vai mudar o discurso dele, vai inventar uma saída retórica, né, mas vai mudar o discurso dele, e o que interessa aqui não é discurso, né, são as ações. É isso aí. E é bom lembrar também que é narrativa bolsonarista essa história de que a polícia vai entrar na casa da pessoa para obrigar a vacinar. Isso aí não existe. Até o voto, por exemplo, é obrigatório, não entra policial nenhum para obrigar a pessoa a votar.
Então, é bom afastar desde já esse tipo de pose em defesa da liberdade com uma narrativa exacerbada fora da realidade. Enfim, a gente vai acompanhar todo esse processo, inclusive o julgamento no STF. Agora, o presidente Jair Bolsonaro disse que não precisa ser muito inteligente para saber que a cloroquina funciona, segundo ele, contra a Covid-19. Durante a inauguração de uma ponte no Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro afirmou que os países subsaarianos conseguiram enfrentar o coronavírus porque costumam usar o medicamento para tratar a malária. A gente tem a sonora, pode soltar a produção porque esse programa é generoso. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqueles que me criticavam, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha, mas é um remédio usado há 70 anos no Brasil. Muito bem, diante do aumento do número de casos e de mortes por Covid-19 nas últimas semanas no Brasil, o presidente, mesmo assim, afirmou que o país está vivendo um finalzinho de pandemia. Só se for um finalzinho porque a vacinação está chegando por aí, né? Porque se não for vacina, não parece ser um finalzinho, não. Rio de Janeiro, como eu tenho apontado nesse programa, tá com os hospitais superlotados. Tem gente esperando, tem gente voltando para casa. Então é um discurso absolutamente irresponsável e inconsequente do presidente que está aí fazendo marketing, né? Depois acusa os outros de fazerem o que ele, no mínimo, também faz. Segundo Bolsonaro, o Brasil foi um dos países que melhor se saiu em relação à economia. Hoje o governo também entregou uma obra em uma rodovia em Barra de Ribeiro, no Rio Grande do Sul, e ele passou mais de 10 minutos à beira da estrada, acenando para os motoristas que passavam. Essa cena ridícula foi transmitida pela TV Brasil. O presidente aproveitou a inauguração da obra para desfilar de Dodge Challenger RT, veículo apreendido do narcotráfico e cedido à Polícia Rodoviária Federal. Cláudio, ele faz esse tipo de discurso sem apresentar dados, sem apresentar estudo nenhum. A gente sabe que a cloroquina era usada para malária, essa era a indicação dela, né? Para a Covid-19 foi uma experiência inicial, ver se ela ia servir ou não. Há estudos internacionais saindo de forma cada vez mais robusta, dizendo que ela não tem eficácia. Inclusive, Donald Trump, quando pegou a Covid-19, não usou a cloroquina, mas o Bolsonaro insiste em todo esse marketing e fica aí passeando para fazer cena. É o único, né? É o único que permanece com o mesmo discurso do início da pandemia, né? Já ficou claro, todos os estudos mostram que a cloroquina ela não tem esse efeito. Nós tivemos aí várias pessoas que apoiaram o governo, vários bolsonaristas que, tomando cloroquina, acabaram internados na UTI. Então, assim, teve até senador bolsonarista que morreu, né? Então, assim, nós não temos, é uma discussão idiota, imbecil, né? Você sabe, isso aí não agrega, isso é apenas, aí como eu digo, isso é a vaidade, ele não quer abrir mão do discurso dele, porque esse discurso ele serve às falanges bolsonaristas, ele serve à manutenção do seu eleitorado. Só que eu acho que ele foi longe demais. Eu acho que o Bolsonaro, quando ele fala, tá acabando, tá no finalzinho. Não, como é que tá no finalzinho se ontem tivemos mais de 800 mortos nas 24 horas anteriores? Então, né, e a contaminação segue avançando, né? Você mesmo citou aí as UTIs lotadas e tal. Então, muito pelo contrário, nós estamos numa nova onda. Não adianta o governo esconder isso. E isso dentro de um cenário sem testagem. Lembrando aí, a Anvisa hoje renovou o vencimento dos testes para a Covid, uma coisa aí realmente feita na caneta, não sei no que vai dar. Renovaram com a condição de estar ali mês a mês testando, ver se os reagentes ainda estão funcionando. Mas esse é o cenário. Foram gastos milhões para comprar cloroquina, para fabricar cloroquina aqui, inclusive lá no hospital, pelo próprio Exército, né, na fábrica lá do Exército, enfim, está tudo encalhado, a mesma coisa com esses testes aí que não foram enviados aí para os estados, quando foram enviados, os estados rejeitaram porque o vencimento já estava próximo, e isso tudo considerando que o nosso ministro é um especialista em logística. É claro, isso aí faz parte dessa estratégia, de se negar a realidade, de se tentar convencer a população de que
de que a pandemia é uma gripezinha, apesar dele ter dito, né, que disse que não disse o que disse. Então, infelizmente, é isso. Eu quero fazer só uma observação em relação a esse carro da PRF, que a gente havia publicado inicialmente que era o Dodge Challenger, mas depois verificamos que não, que na verdade é um Camaro SS, que ele é um outro veículo. Aí até me bateu a curiosidade aqui, pedi um levantamento, a PRF, PMs, polícias civis, hoje, em vários estados, em função da lei que permite que você apreenda e disponibilize rapidamente, faça a cessão desse bem, né, obtido de forma criminosa. Nesse caso aí, você teve tanto o Dodge Challenger, que foi apreendido no ano passado, com uma operação ali do narcotráfico, como também esse Camaro, que já foi apreendido, já tem uns três anos e acabou sendo incorporado à PRF. Eu gostaria muito de saber quanto que eles estão gastando para abastecer esse veículo, né? Quanto que é o seguro desse veículo, como que está sendo a manutenção desses veículos. Olha, eu já vi aí as autoridades apreendendo esses veículos que estão com crime, né? Então, estão usando aí Mercedes, Porsche, tá aí, Camaro, Dodge Challenger, que é esportivos de luxo, que deveriam ser, até num primeiro momento, né, cedidos a determinado órgão, mas em seguida leiloados. Aliás, essa era a condição inicial informada pela própria Polícia Rodoviária. Não, a gente vai receber esse veículo, vai leiloá-lo e o dinheiro vai entrar nos cofres públicos. Aí tudo bem, porque você manter um veículo desse, eu tenho certeza que você vai ter o Camaro e não vai ter o sedã normal lá funcionando, né? Você vai ter que tirar, vai ter que sucatear algum, vai ter que deixar de fazer manutenção numa determinada frota para poder manter esse luxo, né? Isso aí é um luxo. E o Bolsonaro lembra muito Collor, né, com essa coisa. De fato, ele usa o poder público como lazer, como o seu quintal. Já aí a gente depois vai entrar na história do Renan, do filho, mas está aí andando de Camaro, passeando, enquanto o país está discutindo a vacina. Realmente não faz o menor sentido. É igual a história lá da inauguração, aquela coisa meio fúnebre, acabou virando meme na internet, da inauguração de trajes da posse, né? Uma coisa absolutamente fora do contexto, fora da realidade. Você às vezes fica questionando se o presidente está bem de saúde mental, porque não faz o menor sentido, né? É uma questão de prioridades. Você espera que um líder, né, um chefe de Estado, esteja engajado hoje em duas coisas só, especialmente em duas coisas: no combate à pandemia, no caso agora na questão da vacina, e em tudo que for possível em medidas que possam ajudar a recuperação econômica, né? Medidas de criação de emprego, geração de emprego, todas essas leis, esses projetos PECs que estão aí também aguardando a boa vontade do Congresso. Mas não, está o presidente inaugurando obras que muitas vezes não estão nem prontas para inauguração, passeando no carrão da Polícia Rodoviária, que também está fora da casinha, né, e inaugurando vitrine de manequim.